O pequeno almoço é frequentemente chamado de a refeição mais importante do dia, e para os idosos esta afirmação não poderia ser mais verdadeira. Após uma noite inteira em jejum, o corpo precisa de combustível adequado para manter os níveis de energia, apoiar a concentração, o bom funcionamento dos músculos e o equilíbrio do açúcar no sangue ao longo do dia. Mas aqui está uma verdade surpreendente. Muitos alimentos comuns consumidos ao pequeno almoço, que parecem inofensivos ou até saudáveis, podem, na realidade, prejudicar a sua saúde à medida que envelhece. Por outro lado, há opções frequentemente negligenciadas que podem tornar-se os maiores aliados do seu corpo para preservar a força e a vitalidade. No vídeo de hoje revelaremos 4 alimentos de pequeno almoço que os idosos nunca deveriam consumir, alimentos que podem levar à queda de energia, problemas digestivos e até contribuir para a perda muscular a longo prazo. Em seguida, vamos partilhar 4 opções essenciais de pequeno almoço que deve começar a incluir na sua rotina para nutrir o corpo envelhecido com estabilidade e energia e os nutrientes certos para funcionar da melhor forma. À medida que envelhecemos, o organismo torna-se mais sensível a variações nos níveis de açúcar no sangue, deficiências nutricionais e reações a certos alimentos. Isso significa que aquele pão torrado industrializado ou os cereais açucarados que eram inofensivos aos 40 anos podem agora estar silenciosamente drenando a sua energia, afetando a memória e enfraquecendo os músculos. Mas aqui está a boa notícia: não é preciso abdicar do pequeno almoço. Só precisa de o atualizar. Vamos mostrar-lhe como fazer substituições inteligentes que mantêm o sabor delicioso, promovem a digestão, regulam o apetite de forma natural e, acima de tudo, fornecem ao seu corpo o que ele realmente necessita. Quer o seu objetivo seja evitar a fadiga a meio da manhã ou adotar um estilo de vida mais ativo, as escolhas certas ao pequeno almoço podem definir o tom para o resto do dia. Comecemos então pelo primeiro alimento matinal que os idosos devem eliminar imediatamente, especialmente se o cansaço, o aumento de peso ou as dores articulares já fazem parte da sua rotina matinal. O pior de todos, os cereais açucarados. Uma verdadeira bomba escondida de açúcar que esgota a energia e compromete a massa muscular. Muitos idosos recorrem a uma tigela de cereais doces como forma rápida e prática de começar o dia. Mas esta escolha, aparentemente inofensiva, pode ser uma das piores para quem deseja manter a força muscular, o equilíbrio glicêmico e a energia constante. O grande problema é a quantidade excessiva de açúcar. Muitos destes produtos estão carregados de açúcares refinados e adoçantes artificiais criados para provocar picos rápidos de glicose no sangue. Para pessoas mais velhas, cuja sensibilidade à insulina pode já estar diminuída, esses picos representam riscos sérios, levando à fadiga, ao aumento de peso e à perda muscular progressiva. O que começa com um boost de energia rapidamente se transforma em uma queda abrupta que o deixa cansado e irritadiço e sem vontade de se mexer. Além disso, esses cereais costumam carecer de fibra, gorduras saudáveis e proteínas, elementos essenciais para proporcionar saciedade e manter os níveis de energia. Sem esses nutrientes, o apetite tende a aumentar, o que pode agravar a fraqueza muscular e levar ao excesso alimentar. Vejamos o exemplo de Harold Harry Montgomery, engenheiro reformado de 76 anos de Grand Rapids, Michigan. Durante anos, Harry tomava cereais açucarados ao pequeno almoço, acreditando ser uma opção leve e rápida. Com o tempo, começou a sentir rigidezes nas articulações e fadiga matinal que o impedia até de fazer caminhadas, uma atividade que adorava. Após consultar o médico, descobriu que o seu pequeno almoço estava a causar desequilíbrios no açúcar no sangue, contribuindo para o cansaço e perda de massa muscular. Harry então trocou os cereais doces por aveia integral, com nozes e frutos vermelhos, e notou rapidamente melhorias na energia e na força muscular. O problema com os cereais açucarados não é apenas o efeito imediato. O impacto a longo prazo no metabolismo e na massa muscular é ainda mais preocupante. O consumo crônico de açúcar sem o suporte de proteína e gorduras saudáveis acelera a sarcopenia, a perda de massa muscular comum em idosos. E preservar essa massa magra é fundamental para a mobilidade, a saúde óssea e a autonomia na terceira idade.
Qual é a melhor alternativa? Substitua os cereais açucarados por opções integrais como a aveia rica em fibras e proteínas que ajudam a estabilizar o açúcar no sangue e promovem uma saciedade duradoura. Acrescente nozes, sementes e frutos silvestres, fontes de gorduras boas e antioxidantes que estimulam a recuperação muscular, combatem os danos oxidativos e fornecem energia sustentada. Em resumo, os cereais açucarados podem parecer uma solução prática, mas vêm acompanhados de riscos ocultos, sobretudo para os mais velhos. Elevam o açúcar no sangue, drenam a energia e aceleram a perda muscular. Ao optar por cereais integrais, fontes de proteína e gorduras saudáveis, os idosos podem fazer escolhas mais conscientes e benéficas, promovendo vitalidade duradoura, força muscular e níveis de energia estáveis ao longo do dia. Agora vamos passar a outro erro comum no pequeno almoço, que pode estar silenciosamente a prejudicar a sua saúde: começar o dia com o tipo errado de sumo. O segundo pior alimento do pequeno almoço, o sumo de fruta. Uma explosão de açúcar logo pela manhã que compromete a energia e a massa muscular. O sumo de fruta é frequentemente visto como uma escolha saudável, especialmente por quem procura aumentar a ingestão de vitamina C ou manter-se hidratado. No entanto, muitos dos sumos vendidos nos supermercados, mesmo aqueles rotulados como 100% sumo, contêm quantidades excessivas de açúcar, tornando-os uma das opções mais prejudiciais para o pequeno almoço dos idosos. Apesar de parecer refrescante ao paladar, o sumo provoca picos de açúcar no sangue, seguidos por quebras abruptas de energia, fadiga muscular e, a longo prazo, ganho de peso. Ao contrário da fruta inteira, o sumo é desprovido de fibras, o que significa que os açúcares naturais são absorvidos mais rapidamente pelo organismo. Nos idosos, a capacidade de regular os níveis de glicose tende a diminuir com a idade. Isso pode resultar em episódios de hiperglicemia e, em seguida, quedas bruscas que deixam a pessoa sem energia. Essa oscilação glicêmica também pode promover o acúmulo de gordura e contribuir para a perda de massa magra, já que o corpo prioriza estabilizar o açúcar em detrimento da construção e preservação muscular. Um exemplo é Gloria Glow Thomas, enfermeira, reformada de 70 anos de Toledo, Ohio. Durante anos, Gloria começou o dia com um copo de sumo de laranja, acreditando que era uma maneira saudável de começar. Contudo, após meses a sentir-se constantemente cansada e a lidar com fraqueza muscular, decidiu rever os seus hábitos alimentares. Descobriu que o consumo diário de sumo açucarado estava a contribuir para o cansaço e dores articulares. Ao substituir o sumo por fruta fresca e batidos feitos com vegetais e proteína, Gloria notou uma melhoria significativa nos níveis de energia e menos dores musculares. Um dos maiores problemas do sumo de fruta é que ele não sacia da mesma forma que a fruta inteira. Apesar de ser rico em açúcar, a falta de fibras leva a uma digestão mais rápida, o que pode fazer com que os idosos sintam fome novamente, pouco tempo depois, muitas vezes levando a excessos alimentares mais tarde no dia. Para os idosos com resistência à insulina ou pré-diabetes, esse choque de açúcar pode agravar ainda mais os sintomas, provocando aumento de peso, fadiga constante e aceleração da perda muscular. Então, o que beber em vez disso? A resposta é simples: fruta inteira, batidos de vegetais e água. Essas alternativas oferecem fibras, antioxidantes e vitaminas essenciais, sem provocar picos de glicose. Para um pequeno almoço equilibrado, experimente um batido com espinafre, frutos vermelhos e uma colher de proteína em pó, ou simplesmente água com limão ou pepino, uma forma refrescante e hidratante de começar o dia sem açúcares desnecessários. Em resumo mesmo, os sumos rotulados como 100% naturais podem ser armadilhas disfarçadas. Para os idosos, estes sumos estão entre as piores escolhas para o pequeno almoço, devido ao alto teor de açúcar, à ausência de fibras e ao impacto negativo na energia e na saúde muscular. Para uma alternativa mais nutritiva e equilibrada, opte sempre por fruta inteira e bebidas com baixo teor de açúcar natural. A seguir, vamos analisar outro alimento de pequeno almoço, frequentemente associado à saúde, o iogurte, mas com uma reviravolta que pode estar a prejudicar a sua digestão e a saúde muscular. O terceiro pior alimento para o pequeno almoço, iogurte magro.
um erro comum que priva os músculos de proteínas e gorduras saudáveis. Durante muito tempo, o iogurte foi promovido como uma excelente opção para começar o dia, graças ao seu conteúdo de cálcio, probióticos e proteínas benéficos para o intestino e para os ossos. Mas a verdade é que nem todos os iogurtes são iguais. O iogurte magro, apesar de ser vendido como uma alternativa mais saudável, pode estar a causar mais mal do que bem, especialmente para os mais velhos. Embora à primeira vista pareça ser uma boa forma de evitar gordura na prática, elimina nutrientes fundamentais para a manutenção da massa muscular e da energia ao longo do envelhecimento. Uma das grandes desvantagens do iogurte magro é a ausência de gorduras boas essenciais para reparar os músculos, produzir energia e absorver vitaminas lipossolúveis, como a vitamina D, que é vital para manter a força óssea e muscular. Além disso, essas gorduras saudáveis alimentam os músculos e ajudam na sua recuperação após o esforço físico. Ao escolher versões magras, o corpo fica privado desses elementos cruciais, dificultando a preservação da massa muscular e o bom funcionamento do metabolismo. Para piorar, muitos iogurtes magros levam açúcares adicionados para compensar a falta de sabor, transformando o que deveria ser um lanche saudável numa verdadeira sobremesa disfarçada. Para os idosos que frequentemente lidam com oscilações glicêmicas, este excesso de açúcar pode provocar picos de insulina fadiga e até contribuir para a perda muscular ao longo do tempo. Esses picos de glicose interferem na capacidade do corpo de reconstruir tecido muscular, especialmente em pessoas que já enfrentam a perda muscular natural associada à idade. Veja o exemplo de Phyllis Phil Washington, uma professora reformada de 75 anos de Charlotte, Carolina do Norte. Durante anos, Phil consumia iogurte magro, achando que era a escolha mais equilibrada. No entanto, começou a sentir-se constantemente cansada e a ganhar peso mesmo mantendo uma alimentação considerada saudável. Após consultar uma nutricionista, descobriu que o iogurte magro que consumia diariamente estava a provocar picos de açúcar e não fornecia proteína suficiente para sustentar a sua massa muscular e os níveis de energia. Depois de mudar para iogurte grego integral rico em proteínas e gorduras benéficas, notou melhorias significativas na força muscular e na disposição, sobretudo durante as caminhadas diárias que tanto gosta de fazer. Então, o que deve escolher em vez do iogurte magro? O iogurte grego integral é uma alternativa muito mais completa para os idosos. Com mais proteína e gorduras saudáveis, ajuda na preservação muscular e na manutenção da saúde geral. Além disso, o iogurte grego é rico em probióticos que fortalecem a saúde intestinal e o sistema imunitário, dois aspectos cruciais com o avançar da idade. Em resumo, o iogurte magro é um dos piores alimentos que os idosos podem consumir ao pequeno almoço. Apesar da sua reputação de aliado no controle de peso, está a privar o corpo de proteínas e gorduras essenciais para manter a massa muscular, a energia e o bem-estar geral. Prefira sempre iogurtes integrais ou opções com leite gordo, que dão suporte real à saúde muscular. A seguir, vamos explorar mais um alimento matinal que muitos idosos consomem, acreditando estar a ajudar na perda de peso, mas que na realidade pode estar a desacelerar o metabolismo e a enfraquecer os músculos. O quarto pior alimento para o pequeno almoço, os queques, uma guloseima que provoca picos de açúcar, ao causa de diabetes contribui a diabetes para as que isso depois da fragilidade da diabetes mislir. Os queques são vistos frequentemente como uma alternativa leve para começar o dia. Contudo, apesar de saborosos e macios, os queques, sobretudo, os industrializados ou pré-embalados, estão entre os alimentos mais prejudiciais ao pequeno almoço para os idosos. Feitos com farinha refinada, gorduras pouco saudáveis e açúcares em excesso, os queques podem provocar picos de açúcar no sangue, perda de massa muscular e aumento de peso. A farinha refinada muito usada nesses produtos é um hidrato de carbono processado com baixo teor de fibra e praticamente sem nutrientes. No sistema digestivo, transforma-se rapidamente em açúcar, causando um aumento brusco da glicose, seguido por uma quebra energética acentuada. Para os mais velhos, especialmente aqueles com resistência à insulina ou pré-diabetes, essas flutuações abruptas podem resultar em fadiga muscular, fraqueza e inflamação aumentada,
Além disso, os muffins costumam conter níveis elevados de açúcar, o que pode acelerar a degradação muscular ao aumentar a resistência à insulina, um dos fatores que levam à sarcopenia, ou seja, a perda muscular associada à idade. Vamos conhecer a história de Vera V. Harding, uma enfermeira reformada de 72 anos de Minneapolis, Minnesota. Vera tinha o hábito de acompanhar o café da manhã com um muffin de mirtilo. A princípio era um prazer diário. No entanto, com o passar do tempo, ela começou a sentir-se mais lenta e percebeu que as câimbras musculares após suas caminhadas estavam se intensificando. Após consultar o seu médico, descobriu que esse costume aparentemente inofensivo estava contribuindo para oscilações nos seus níveis de glicose e dores musculares. Vera então substituiu o muffin por torradas integrais com abacate e ovos cozidos, e em poucas semanas sentiu-se com mais energia e menos rigidez muscular. O grande problema dos muffins é que eles são pobres em proteínas, nutriente fundamental para a reparação e crescimento dos músculos. Ao consumir um alimento rico em açúcar e carboidratos simples, mas com pouca proteína, o corpo fica mais propenso à perda muscular e a uma recuperação deficiente após qualquer atividade física. O que os idosos devem comer no lugar disso? Para um café da manhã mais saudável, a recomendação é optar por grãos integrais como pão integral aveia ou waffles de farinha integral. Estes alimentos oferecem carboidratos complexos que são digeridos lentamente, ajudando a manter níveis estáveis de açúcar no sangue. Ao combiná-los com fontes de proteína como ovos e iogurte grego ou manteiga de amendoim, é possível fortalecer a musculatura, manter a energia ao longo do dia e prolongar a sensação de saciedade. Um café da manhã equilibrado com gorduras saudáveis, fibras e proteína favorece a saúde muscular e o bem-estar geral. Resumindo, muffins podem parecer uma opção prática, mas são uma das piores escolhas matinais para idosos devido ao alto teor de açúcar, farinha refinada e ausência de proteína. Essa combinação provoca picos de glicose, fraqueza muscular e cansaço crônico. A melhor alternativa: grãos integrais, proteínas magras e gorduras boas para começar o dia com energia, vitalidade e o suporte nutricional necessário. Agora vamos explorar algumas alternativas saudáveis de café da manhã, especialmente benéficas para a manutenção da massa muscular em idosos. Alimento número 1: grãos integrais. Uma base nutritiva rica em fibras que impulsiona a energia e apoia a saúde muscular. À medida que envelhecemos, o corpo precisa de mais do que apenas calorias pela manhã, ele necessita de energia sustentada, fibras e nutrientes que favoreçam a força muscular e a digestão. É aí que entram os grãos integrais. Aveia, quinoa, trigo integral e arroz integral são excelentes fontes de fibra, vitaminas do complexo B e minerais como magnésio e ferro, todos essenciais para idosos que buscam manter a força, equilibrar o açúcar no sangue e aumentar a disposição. Diferente dos grãos refinados que perdem a maior parte de seus nutrientes durante o processamento, os grãos integrais preservam o farelo e o germe, partes ricas em nutrientes, o que os torna uma excelente fonte de carboidratos de digestão lenta. Veja o exemplo de Claire Martin, uma professora aposentada de 78 anos de Salt Lake City, Utah. Claire costumava comer torradas de pão branco com ovos no café da manhã. Após conhecer os benefícios dos grãos integrais, passou a consumir aveia grossa com manteiga de amêndoas e frutas. Em apenas uma semana, notou mais energia, melhor digestão e o desaparecimento do cansaço típico das tardes. Hoje, suas refeições a mantêm saciada por mais tempo e fornecem o suporte necessário para a saúde muscular e disposição ao longo do dia. Para incluir grãos integrais no seu café da manhã, considere preparar aveia adormecida, overnight oats, panquecas integrais ou torradas de trigo integral. Combine com gorduras saudáveis como abacate ou nozes e proteínas como ovos ou iogurte grego para uma refeição equilibrada e amiga dos músculos. Em resumo, os cereais integrais são uma adição fundamental ao pequeno almoço de qualquer pessoa idosa. Oferecem energia prolongada, fibras que apoiam a saúde muscular e nutrientes que facilitam a digestão, ajudando os mais velhos a manterem-se ativos, cheios de energia e saudáveis. O segundo melhor alimento para o pequeno almoço: abacate. Uma fonte cremosa de gorduras saudáveis que favorecem a recuperação muscular e a energia ao longo do dia. Para manter a força muscular e os níveis de energia, as gorduras saudáveis são nutrientes indispensáveis, especialmente na terceira idade.
Uma das melhores fontes naturais dessas gorduras é o abacate. Rico em gorduras monoinsaturadas, fibras, vitaminas C e potássio, o abacate é um verdadeiro aliado da saúde muscular, contribui para uma recuperação mais eficaz, promove energia estável e beneficia a saúde cardiovascular. É por isso que o abacate deve estar presente na rotina matinal de quem já passou dos 60. Ao contrário de alimentos processados ricos em gorduras trans ou saturadas que promovem inflamação e perda muscular. O abacate contém gorduras que reduzem a inflamação, apoiam a regeneração muscular e melhoram a absorção de nutrientes. O potássio presente na fruta também ajuda a equilibrar os eletrólitos, reduzindo o risco de câimbras musculares, algo comum entre idosos, sobretudo quando há desidratação leve ou desequilíbrio mineral. Uma das maiores vantagens do abacate é a sua capacidade de fornecer energia de forma constante, sem causar picos e quedas de açúcar no sangue, como acontece com os pequenos almoços ricos em açúcar. Isso faz dele um alimento ideal para quem procura energia duradoura e estável. A combinação de gorduras boas e fibras contribui para uma maior saciedade e pode evitar o consumo excessivo ao longo do dia, ajudando também na manutenção de um peso saudável. Vejamos o exemplo de Martha Marty Stevens, uma bibliotecária reformada de 74 anos de Madison, Wisconsin. Marty sempre foi ativa, mas com o tempo começou a sentir-se mais lenta após o pequeno almoço. Depois de consultar a nutricionista, passou a incluir abacate nas suas refeições matinais, ora sobre pão integral, ora em batidos com fruta. Em poucos dias notou um aumento nos níveis de energia e uma redução significativa nas dores musculares após as caminhadas matinais. Sinto-me mais leve, com mais disposição e recupero muito melhor conta. Consigo fazer o que gosto sem sentir tanto cansaço. Para aproveitar os benefícios do abacate, experimente adicionar meio abacate ao seu pequeno almoço, barrado em pão integral misturado num batido ou até mesmo mexido com ovos. É uma forma deliciosa de incluir gorduras saudáveis e proteína logo no início do dia. Em resumo, o abacate é uma excelente escolha para idosos que desejam fortalecer os músculos, melhorar a energia e reduzir inflamações. Oferece uma gordura saudável e constante que, integrada num pequeno almoço equilibrado, ajuda a manter a saciedade e vitalidade para enfrentar o dia. E agora o terceiro melhor alimento para o pequeno almoço. Ovos, uma fonte completa de proteína que fortalece a massa muscular e a vitalidade. Quando se trata de preservar a força, apoiar a recuperação muscular e manter a energia, poucos alimentos são tão completos e versáteis quanto os ovos. Mexidos, escalfados ou cozidos, os ovos são uma excelente fonte de proteína de alta qualidade, essencial para quem procura manter ou recuperar massa muscular com o passar dos anos. Por isso, os ovos figuram entre os alimentos indispensáveis para o pequeno almoço dos mais velhos. Ricos em aminoácidos essenciais. Os blocos de construção dos músculos, os ovos também fornecem vitamina D, que desempenha um papel vital na função muscular e na saúde óssea, dois aspectos que tendem a enfraquecer com a idade. Ao incluir ovos no pequeno almoço, os idosos oferecem ao corpo a proteína necessária para reparar os músculos, prevenir a sarcopenia, perda muscular associada à idade, e manter a força física. Além disso, os ovos contêm gorduras saudáveis que apoiam a saúde das articulações, a função cerebral e a manutenção da energia. Uma das grandes vantagens dos ovos é que fornecem proteína sem excesso de calorias ou açúcar, ideal para quem procura evitar o aumento de peso ou a fadiga. Consumidos pela manhã, ajudam a estabilizar a glicemia e garantem uma energia mais constante ao longo do dia, sem os altos e baixos típicos dos alimentos açucarados. Conheçamos o caso de Walter Walt Patterson, arquiteto reformado de 79 anos de Portland, Oregon. Walt sempre foi ativo e começava os dias com aveia, mas com o tempo notou uma diminuição da força muscular, especialmente nos braços e pernas. Após conversar com uma nutricionista, passou a incluir ovos ao pequeno almoço, seja em omeletes, seja cozidos, sempre acompanhados por pão integral. Em poucas semanas, Walt notou melhorias na força muscular, mais energia para as caminhadas diárias e menos dores nas articulações. A diferença está na proteína, afirma. Sinto-me mais forte e finalmente consigo fazer mais do que gosto.
Para os idosos, a melhor forma de incluir ovos no pequeno almoço é combiná-los com cereais integrais como pão integral ou aveia, criando uma refeição completa rica em nutrientes e equilibrada. Também pode adicionar um punhado de folhas verdes ou abacate para tornar o seu pequeno almoço ainda mais nutritivo, fornecendo ao corpo as vitaminas, minerais e gorduras necessárias para começar o dia com força. Em resumo, os ovos são um dos melhores alimentos para o pequeno almoço dos idosos, pois fornecem uma fonte de proteína de alta qualidade que apoia a saúde muscular, a força e os níveis de energia. São fáceis de preparar, ricos em nutrientes e oferecem uma excelente forma de começar o dia com uma refeição que nutre e dá energia. A seguir, vamos conhecer outro alimento rico em vitaminas e minerais, perfeito para aumentar a energia e apoiar a função muscular com o avanço da idade. O melhor alimento para o pequeno almoço. Número 4. Frutos vermelhos, berries, uma fonte poderosa de nutrientes que favorece a saúde muscular e a recuperação. Quando se fala de energia natural e recuperação muscular, poucas frutas têm o impacto dos frutos vermelhos. Repletos de antioxidantes, vitamina C e fibras mirtilos, morangos e amoras são excelentes opções para o pequeno almoço dos idosos. Além de adicionarem um toque doce natural, trazem benefícios anti-inflamatórios fundamentais para a saúde muscular e o bom funcionamento das articulações com o envelhecimento. Um dos maiores benefícios dos frutos vermelhos é o seu conteúdo antioxidante, especialmente flavonoides como as antocianinas, que demonstraram reduzir o estresse oxidativo no corpo. Para os idosos, isso é fundamental, pois o estresse oxidativo pode causar fadiga muscular, degradação dos músculos e uma recuperação mais lenta após o exercício. Consumindo frutos vermelhos regularmente, é possível combater a inflamação e proteger as fibras musculares dos danos causados pelos radicais livres. Além disso, a vitamina C presente nas berries é essencial para a formação de colágeno, que apoia a saúde das articulações, ligamentos e tendões. Conheçamos o caso de Margaret Maggie Ferguson, uma professora reformada de 78 anos de Tucson, Arizona. Maggie vinha sentindo mais rigidez e dores nas pernas e braços após cuidar do jardim, e notava que seus músculos demoravam mais para se recuperar. Após aprender sobre as propriedades anti-inflamatórias dos frutos vermelhos, passou a adicionar uma chávena de mirtilos frescos à sua aveia matinal. Em poucas semanas, Maggie percebeu uma diminuição significativa nas dores musculares e sentiu-se mais energizada durante o dia. Os mirtilos fizeram mesmo a diferença, diz ela. Sinto-me mais ágil e minha recuperação é muito mais rápida agora. Os frutos vermelhos também são uma excelente fonte de fibras que ajudam a regular a digestão e a manter um peso saudável, aspectos importantes para a função muscular. As fibras das berries ajudam a estabilizar os níveis de açúcar no sangue, evitando as quedas que ocorrem após o consumo de alimentos açucarados como muffins ou sumos. Essa liberação constante de energia é especialmente benéfica para os idosos que precisam manter a resistência e a força ao longo do dia. Para incluir frutos vermelhos no seu pequeno almoço, experimente adicionar berries frescos ou congelados ao iogurte grego batidos ou cereais integrais. Também pode misturá-los na aveia ou consumi-los crus como um snack saboroso. Com seu sabor doce e perfil nutritivo rico, os frutos vermelhos são uma forma perfeita de começar o dia com as vitaminas, minerais e antioxidantes que os seus músculos precisam. Em suma, os frutos vermelhos são uma escolha excelente para idosos que querem melhorar a recuperação muscular, combater a inflamação e aumentar os níveis de energia. Seus antioxidantes, fibras e vitamina C tornam-nos uma adição versátil e poderosa a qualquer pequeno almoço. Ao incluir berries nas suas refeições matinais, estará a dar aos seus músculos os nutrientes necessários para se manterem fortes e saudáveis enquanto desfruta de uma delícia natural. O pequeno almoço é uma refeição fundamental que define o ritmo do dia, especialmente para os senhores que procuram manter a força muscular, a energia e a vitalidade geral. Como vimos neste vídeo, as escolhas que faz ao pequeno almoço podem ter um impacto significativo na recuperação muscular, na estabilidade do açúcar no sangue e no bem-estar geral. Exploramos 4 alimentos para o pequeno almoço que deve evitar, como cereais açucarados, sumos de fruta, iogurte magro e muffins, que frequentemente contêm grandes quantidades de açúcares refinados e carecem dos nutrientes essenciais para apoiar a função muscular.
Estes alimentos podem dar-lhe uma energia rápida, mas acabam por causar picos de açúcar no sangue, fadiga e fraqueza muscular, deixando-o cansado e lento. Por outro lado, destacamos os 4 alimentos que deve incluir no seu pequeno almoço: cereais integrais, ovos, abacates e frutos vermelhos. Estes fornecem proteínas de alta qualidade, gorduras saudáveis, fibras e antioxidantes. Estes alimentos não só nutrem os seus músculos e aumentam a energia, como também ajudam na recuperação muscular e na saúde das articulações, fornecendo o combustível e a força necessários para se manter ativo e independente com o avançar da idade. Na NutriHub Bliss, estamos comprometidos em ajudar os senhores a fazer escolhas mais conscientes e saudáveis no que toca à sua nutrição. Ao substituir opções de pequeno almoço açucaradas e processadas por alternativas ricas em nutrientes, estará a dar ao seu corpo a melhor oportunidade para manter a massa muscular, melhorar os níveis de energia e promover a saúde geral. Por isso, da próxima vez que preparar o seu pequeno almoço, pergunte se estou a dar aos meus músculos os nutrientes que precisam para prosperar. As minhas escolhas estão a apoiar a minha força e bem-estar a longo prazo. Se achou o vídeo de hoje útil, conte-nos nos comentários. Que mudanças vai fazer na sua rotina matinal? E não se esqueça de gostar, partilhar e subscrever-o para mais dicas especializadas sobre envelhecimento saudável, nutrição e apoio muscular. Lembre-se, as escolhas certas ao pequeno almoço podem fazer toda a diferença na forma como se sente, se move e vive. Comece o dia com o combustível certo e estará a preparar-se para um futuro mais forte e saudável.